Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhecer, meu nome é Gabriel e nesse vídeo eu vou te mostrar 7 truques de matemática que vão explodir a sua cabeça e com certeza vão ser úteis para você na hora de um vestibular, de algum concurso que você vai fazer. Principalmente na prova do Enem, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então já vai deixando o seu like aí, já se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho também para você receber os próximos conteúdos e os próximos vídeos. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro truque já, para a gente não perder muito tempo. O primeiro truque é fazer contas com o número 5. Contas com o número 5 aparecem direto nas provas. Se você aprender esse truque aqui, você vai conseguir acelerar as suas resoluções. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o 5 nada mais é que 10 dividido por 2. Isso pode ser óbvio para você, mas isso daqui é muito útil. Porque é muito mais fácil fazer conta com 10 e 2 do que fazer conta com 5. Então vamos começar com um exemplo mais simples. Se eu quiser fazer 30 vezes 5. Para você fazer essa conta, eu vou fazer ela de cabeça para vocês, usando essa ideia. Então 30 vezes 5, primeiro eu faço 30 vezes 10, que é 300. E aí eu divido por 2, que é 150. Beleza? Isso é só um exemplo para você pegar a ideia. Vamos sofisticar um pouco mais. Se eu quiser fazer agora 182 vezes 5. Então, usando a mesma ideia, eu posso multiplicar por 10 e dividir por 2, ou, nesse caso, fazer o contrário, já que a ordem aqui não é relevante. Eu vou primeiro dividir por 2, 182 dividido por 2. 180 por 2 é 90, e com esse 2 aqui, 91. Então, 91, e aí eu multiplico por 10. Então, isso é 910. Beleza? Muito fácil, né? Agora eu vou fazer uma conta de divisão. Se eu quiser saber quanto que é 29 dividido por 5. Agora eu tenho que fazer o contrário. Já que eu estou dividindo por 5, quando eu estava multiplicando eu multiplicava por 10 e dividia por 2. Agora eu vou dividir por 10 e multiplicar por 2. A conta é ao contrário, porque essa fração vai estar invertida, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou dividir por 10. Então, 29 dividido por 10 é 2,9. Lembra que é só andar uma casa com a vírgula. E 2,9 vezes 2 vai dar 5,8. Beleza? Uma conta que se você fosse fazer na mão, talvez ia demorar bastante. Então, com esse truque fica bem mais rápido, porque a única coisa mais difícil aí é uma multiplicação por 2. E foi bem tranquilo. Depois, como último exemplo, 257 dividido por 5. Então, ó. Primeira coisa, divide por 10, isso é 25,7, né? Só pôr a vírgula aqui. E aí eu multiplico por 2. Quando você multiplica por 2, você vai ter 51,4. Aí você fala, nossa, mas eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Eu vou detalhar um pouco para você aqui, ó. A conta que eu fiz é 25,7 vezes 2. E aqui eu vou já ensinar um outro truque para você em contas que são um pouco mais complicadas ou até com vírgulas. Como é que você pode fazer? Primeira coisa é, você vai separar esse número em duas coisas que você conhece, ou que fique mais fácil. Então, por exemplo, eu posso escrever que isso é 25 mais 0,7 vezes 2. E aí eu vou simplesmente fazer a distributiva. Eu faço 25 vezes 2 e 0,7 vezes 2. Então, ó como fica tranquilo. 25 vezes 2 é 50. E 0,7 vezes 2 é 1,4. Então, 50 mais 1,4 dá 51,4, que é o resultado que a gente tinha chegado. Beleza? Então, esse é o truque para você fazer contas com 5. E esse é só o primeiro truque, são 7. Eu deixei os melhores para o final e com certeza algum deles você não conhecia. Então, fique esperto, isso vai ser útil para você nas provas. Então, bora para o segundo. O segundo é esse aqui. Agora a gente vai aprender a fazer contas com 9. E você vai ver que a gente vai transformar uma multiplicação por 9 em uma conta bem mais fácil. Vamos começar com esse exemplo aqui. 9 vezes 14. Beleza. Essa conta, você sabe fazer ela, acredito, no jeito tradicional. Agora, como é que você pode transformar isso? O que é o 9? O 9 eu posso falar que é 10 menos 1, tudo isso vezes 14. E aí eu faço a distributiva. Então, 10 vezes 14 e depois 1 vezes 14. E aí, olha como fica fácil, porque 14 vezes 10 é muito tranquilo, que é 140. 14 vezes 1 é mais tranquilo ainda.
Lembrando que eu tenho que carregar esse sinal de menos aqui. E aí, a conta de multiplicação por 9 virou uma subtração. É só você fazer 140 menos 14. Isso vai dar 126. Beleza? Sem esquentar a cabeça, vamos pro próximo. Vou fazer agora 9 vezes 29. Mesma coisa, então, para fixar, 10 menos 1 e vai multiplicar por 29. Essa parte aqui, com o tempo, vai ficar de cabeça, tá? Você vai ver que é só multiplicar por 10 e depois tirar a multiplicação por 1. É bem tranquilo. Então, ó, 10 vezes 29, 290 menos 29. Então, isso é 261. Beleza? Então, esse é o truque por 9. Só que usando a mesma ideia, eu posso fazer essa conta aqui, por exemplo, uma multiplicação por 99, que seria mais complicada ainda, e eu posso usar esse mesmo truque. Então, vamos fazer 99 vezes 61. E aí você pensa, o que é o 99? 99, ele é 100 menos 1. E aí, de novo, faço a distributiva. 100 vezes 61 vai dar 6.100 menos 61. E para você fazer essa conta, você pode ignorar esse 6 aqui, ó, só fazer 100 menos 61. Isso vai dar 6.039. Beleza? Uma conta complicada, ficou bastante simples, né? Por último, então, para a gente fechar esse segundo truque, vamos fazer 99 vezes 99. Então, eu posso usar isso aqui para os dois, né? Vai ficar 100 menos 1 vezes 100 menos 1. Como são duas coisas iguais, eu poderia até escrever assim, né? 100 menos 1 ao quadrado. E esse cara, se você lembrar lá de produto notável, a gente pode fazer quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado segundo, né? Então, ó, quadrado primeiro é 100 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 100, mais quadrado segundo, que é 1. Isso aqui vai dar 10.000 menos 200 mais 1. 10.000 menos 200 dá 9.800. Mais 1, 9.801. Beleza? Super tranquilo. Um jeito bem rápido de fazer essa conta. Você vê que você tem poucas multiplicações e não tem a necessidade de armar a conta. E sobe 1 e multiplica e vai 1. Né? Toda aquela estrutura meio engessada de fazer multiplicação. Assim fica bem mais simples. Então, próximo truque. Então agora eu vou fazer contas com 11. Uma multiplicação por 11. Você vai ver que tem jeitos bem rápidos de fazer também. Então, como primeiro exemplo, vou começar aqui 11 vezes 12. Então, o que você vai fazer? Sempre que você multiplicar por 11, e principalmente se for o número de dois algarismos aqui, você vai pegar esses dois algarismos e separar. Então, eu vou colocar o 1 e o 2. E o que vem aqui no meio? Aqui no meio vai vir a soma desses algarismos. 1 mais 2 dá 3. E essa é a resposta. Acabou. Mais um exemplo. 11 vezes 27. Mesma coisa. Pego esses dois algarismos, separo, 2 e 7, e aí 2 mais 7 dá 9. Então, acabou a conta. Outro exemplo, 11 vezes 38. Então, ó, separo, e agora que está o problema, né? Quanto que é 3 mais 8? 3 mais 8 é 11. Então, eu não posso colocar o 11 aqui no meio, né? O que eu tenho que fazer é considerar o 1. O que eu terei que fazer é colocar o 11 dessa forma. Ou seja, eu tenho que fazer essa soma aqui e deixar esse 1 no meio. Então, quando essa soma dos dois algarismos der um número maior que 10, é isso que eu tenho que fazer. Então, ó, 3 mais 1 aqui dá 4, esse 1 vai ficar no meio e 8. É isso. Essa é a conta quando você multiplica por 11. Inclusive, agora dá pra gente expandir um pouco essa ideia, tá? Vou apagar aqui. Vamos fazer 11 vezes 123. Dá pra gente explorar um pouco mais. Então, ó, o que você vai fazer quando tiver um número de 3 algarismos? Começa no mesmo esquema, 1 e 3, só que aqui no meio você vai deixar um espaço para colocar 2 algarismos. E quais são esses 2 algarismos? Você vai pegar 1 com 2, que é 12, e vai somar com 2 com 3, que é 23. Tudo bem? Então, 12 mais 23, isso vai dar 35. Beleza? Então segue essa ideia de somar, só que agora se soma com 2 algarismos. E por último, para a gente fechar, 11 vezes
341. Mesma ideia, vou pegar o 3 e 1, vou separar, e aí eu vou fazer a soma de 34 com 41. 34 mais 41 vai dar 75. E aí matou, você tem a multiplicação por 11. Beleza? E como eu não sou muito de fazer aluno decorar as coisas em matemática, eu convido você a entender por que isso funciona. Não é muito difícil você entender, porque se você fosse armar uma conta de multiplicação por 11, você teria A e B, vamos supor uma conta com 2 algarismos, que multiplicaria por 11. E aí você multiplica esse 1 aqui primeiro, então vai ficar AB. Aqui você vai dar um espaço, depois esse 1 aqui vai dar B e A. Então se você olhar, o último algarismo vai ser sempre B, o primeiro vai ser sempre A, e esse cara vai ser a soma de A mais B. Por isso que funciona. A mesma ideia vai se aplicar em números de 3 algarismos ou até de 4 algarismos. Você pode tentar fazer essa conta aí para treinar. Beleza? Então, quarto truque agora. Então, porcentagem, agora truques de porcentagem vão ser bem úteis, principalmente o Enem adora deixar porcentagem para você calcular. Então, já vamos direto para o exemplo. Se eu quisesse calcular 17% de 200. Primeira coisa, esse 17% de, esse D aqui, a gente pode entender que é uma multiplicação. Então, eu vou escrever dessa forma. 17% vezes 200. Então fazer essa conta aqui talvez não seja tão óbvio para você, mas a porcentagem me permite fazer uma troca. Dá uma olhada que eu posso calcular então. Ao invés de fazer 17% de 200, eu posso fazer 200% de 17. E 200% de 17 é muito mais fácil, porque 200% é a mesma coisa que dobrar, multiplicar por 2. E 17 multiplicado por 2, isso é 34. E aí a gente chega na resposta. Beleza? Pegou o truque aqui? Então, a ideia é, tantos por cento de alguma coisa eu posso fazer essa troca aqui, se for mais conveniente, para conseguir calcular a porcentagem de jeito mais rápido. Então, vou pegar outro exemplo aqui. Se eu quiser calcular 64% de 25. Então, como eu já falei, isso é 64% multiplicado por 25, que é a mesma coisa que, agora usando o truque, né? 25% de 64. Só que 25% é a mesma coisa que 1/4. Então eu posso fazer 1/4 de 64, ou seja, dividir 64 por 4. E essa conta dá 16. Beleza? Muito mais simples, né? Outro exemplo então. 92% de 50. Como eu já falei então, isso é 92% vezes 50. Que é a mesma coisa que 50% de 92. E 50% é a mesma coisa que metade, meio, né? Vou colocar aqui, isso é meio. E metade de 92, ou seja, dividir 92 por 2, isso é 46. Beleza? Eu quero ver então agora você tem dificuldade de calcular alguma porcentagem, porque só com esses truques aqui você vai ganhar muito mais agilidade. Vamos para mais um exemplo. Se eu quiser calcular 30% de 69. Então, como eu falei, isso é a mesma coisa que 30% de 69. Só que nesse caso, não vale a pena eu trocar 69 no lugar do 30. Ou seja, para calcular 69% de 30. Não faz sentido, nem vai ajudar. Então, qual é a outra coisa que você pode fazer? Primeiro, 30%. A única coisa que me interessa são os números que não são o zero. Se eu tiver zero à direita ou à esquerda, eu posso ignorar. Então eu posso pensar só no 3 e no 69. Eu vou calcular então 3 vezes 69, beleza? Para eu fazer essa conta, então eu vou colocar aqui, ó, 69 vezes 3. E aí vamos quebrar esse 69 em duas partes que a gente conhece. Eu vou falar que isso é 60 mais 9 vezes 3. Então, ó, 60 vezes 3, 180. 9 vezes 3, 27. 180 mais 27 dá 207. Beleza, então eu sei que 69 vezes 3 é 207. Agora, olha para cá. Aqui você tem que ter sempre um bom senso quando você usar essa segunda dica aqui de porcentagem. 30% de 69 significa que tem que ser um número menor que 69, né? Já que 30% é um pedaço do total. Então, não faz sentido a resposta ser 207.
Tem que ser menor que isso, só com aqueles mesmos números. Então você vai ter que ajustar aquele número para ser coerente com essa resposta. Então, não é 207, mas faz total sentido se for 20,7, que de fato é a resposta. Então, 30% de 69, ou seja, é quase um terço ali, mais ou menos um terço, só para você ter uma ordem de grandeza. Você vê que isso é quase um terço de 69. Então, está coerente. Isso facilita. Agora, se eu quisesse calcular 3% de 69, já que eu sei que isso daqui é 30%, 3%, até porque eu já fiz essa conta, né? Então 3% vai ser 2,07. Beleza? Então fazendo a conta uma única vez, eu consigo já, ajustando a vírgula, chegar nas respostas de porcentagem. Beleza? Então essa é a dica que você tem que usar, lembrando aqui principalmente do bom senso e ver se o resultado final faz sentido, ou seja, se a ordem de grandeza aqui é coerente. Beleza? Esse era o truque de porcentagem. Vamos para o nosso quinto truque. Então, nosso quinto truque agora envolve comparar frações. E é muito importante que você ganhe essa habilidade, principalmente para o Enem, porque o Enem adora colocar exercício de você comparar números e valores. Inclusive, eu fiz um vídeo com uma técnica diferente quando você tem que comparar multiplicações, e é uma resolução que eu não vi na internet, então eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir esse vídeo na sequência, tá? Também vou deixar aí na descrição, então assiste o vídeo até o fim, antes de ir para o outro, para você não perder os 7 truques aqui, que ainda tem coisa boa para mostrar. Beleza, então para a gente comparar frações, eu vou me basear na seguinte pergunta. Eu vou dar 2 frações e quero saber quem é a maior, tá? Então, só para a gente começar aqui para esquentar. Se eu tenho essas 2 frações, por exemplo, 2 quintos e 4 quintos, a maior fração aqui, se o denominador é igual, a fração vai ser maior quando o numerador for maior. Nesse caso, seria essa fração. Então, sem problemas nessa conta. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu tenho 7 meios e 7 quartos. Aqui, quem está igual é o numerador. Então, eu preciso olhar para o denominador. E como é o denominador, a lógica é invertida, né? Porque o menor denominador vai dar a maior fração. Então, se aqui é 7 por 2, essa fração é maior do que a outra. Então, essa aqui ganha. Beleza? Então, só para a gente nivelar essas duas ideias de numerador e denominador. E aí, para você sempre comparar frações, você vai ter que igualar ou os numeradores ou os denominadores, o que for mais fácil. Por isso, você precisa praticar isso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui um pouquinho mais complicado, que é 2 quintos e 3 sétimos. Bom, aqui eu não tenho nem o numerador nem o denominador igual. Então, eu preciso encontrar um jeito de transformar algum deles igual para conseguir comparar. Eu vou transformar o numerador igual, porque vai dar menos conta. Mas você sabe que eu posso encontrar também um número aqui embaixo que seja múltiplo de 5 e de 7 para transformar essas frações. Mas eu vou encontrar um múltiplo de 2 e 3 para eu conseguir comparar. Então, quando eu faço isso, se eu tenho 2 e 3 aqui, um múltiplo seria o 6. Então, eu vou transformar aqui em cima em 6. Para eu transformar aqui em 6, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 3. Então, vê o que eu vou fazer. Essa fração aqui, quando eu multiplico em cima e embaixo por 3, eu vou chegar em 6 sobre 15. Concorda que essa fração é exatamente igual a essa. É importante que você entenda isso. São frações equivalentes. E agora eu vou transformar a outra fração, essa daqui. Só que para eu chegar no 6 em cima, eu vou multiplicar por 2, em cima e embaixo. Então aqui, como eu queria, vai dar 6. E 7 vezes 2 é 14. Então você vê que são bem próximas essas frações, né? Os denominadores são próximos. Só que, como é o denominador, o menor denominador vai dar a maior fração. Então, nesse caso, a maior fração é essa. Beleza? Outro exemplo, 13 dividido por 0,2 e 259 por 4. Então, vamos lá, hein? Vou transformar agora os denominadores em números iguais, porque os numeradores ia ficar meio chato fazer isso. Então, eu vou pelos denominadores. Primeiro, essa fração aqui, para eu chegar no 2 embaixo, eu vou multiplicar por 10, né? Em cima e embaixo. Então isso aqui vai virar 130 dividido por 2. E aqui 259 por 4. Não tem muito o que eu fazer nessa. E aí por último, eu vou multiplicar por 2 essa fração em cima e embaixo. Então vai dar 260
por 4, 259 por 4. E agora, com os denominadores iguais, a maior fração vai ser a que tiver maior numerador, que no caso é essa daqui. Tudo bem? Então, voltando, né? Essa fração seria maior que essa. No exemplo anterior, essa fração seria maior que esse 6 sobre 14. Beleza? Então, esses são os truques para você comparar frações, super útil. Então, é importante você treinar essas manipulações. E não esqueça depois de assistir o vídeo que eu te indiquei também, o link vai estar aí na descrição. Agora vamos para o nosso sexto truque. Beleza, então comparando raízes agora, hein? De novo, eu estou me preocupando com a pergunta de quem é maior. Só que antes da gente começar a comparar as coisas, eu vou escrever para você um número, no caso o número 2. Então, o 2 eu posso falar que é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, certo? Eu posso falar também que é a mesma coisa que raiz cúbica de 8, tudo bem? E por último, eu posso falar que é raiz quarta de 16. Claro que eu poderia continuar infinitamente, mas só para você entender que o mesmo número pode ser escrito de várias formas diferentes, beleza? Então, se eu quiser comparar aqui 2 raiz de 5 com raiz de 19, quem que é maior? Então, vamos lá. Ó. 2 raiz de 5, eu vou colocar esse 2 dentro da raiz, entre aspas. Isso é equivalente a falar que eu vou escrever o 2 como raiz de 4. Então, aqui dentro vai ficar 4 vezes 5, né? Multiplicando duas raízes. E aqui continua a raiz de 19, não tem muito o que fazer. Só que 4 vezes 5 é 20. Então eu vou ter 20 raiz de 19. E aí fica extremamente fácil ver quem é maior. Claro que é por pouco, né? Mas ainda assim esse cara é maior. Então 2 raiz de 5 é maior que raiz de 19. Ok? Próximo exemplo. Quem é maior? 7 ou raiz de 50? Esse exemplo é bem tranquilo, né? Ele é mais fácil que o anterior. Então, é só você transformar o 7 em alguma raiz quadrada. E uma raiz quadrada fácil é 49. Do outro lado você tem raiz de 50. Então, extremamente tranquilo descobrir quem é maior aí, que seria a raiz de 50. Para a gente finalizar então com um exemplo mais complicado, quero comparar raiz de 2 com raiz cúbica de 3. E agora, hein? Tenho duas raízes diferentes. Lembra uma coisa importante sobre raiz. Essa notação de raiz, ela é horrível, né? A gente carrega ela por razões históricas. Mas, matematicamente, é muito mais inteligente você escrever dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. E raiz cúbica de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1/3. Certo? E agora que está o truque. Eu vou transformar essas frações que estão no expoente em frações com o mesmo denominador. Olha que doido, né? Eu estou usando o truque 5 para resolver o truque 6 aqui, para te mostrar o sexto truque. Então, qual que é um denominador comum aqui? Seria o 6, né? Então, ó, eu vou transformar essa fração com o denominador 6. Então, vou escrever isso como 2 elevado a 3/6. É a mesma fração, né? E esse cara, eu vou escrever como 3 elevado a 2/6. 2/6 é 1/3. Então não mudei nada. Beleza, agora vamos continuar aqui. Aqui eu vou escrever agora como raiz sexta. Então, raiz sexta de 2 ao cubo. Depois, raiz sexta de 3 ao quadrado. É isso que eu tenho. Quem são esses caras? 2 ao cubo, vou colocar aqui, raiz sexta de 8. E aqui, raiz sexta de 9. E agora, finalmente eu consigo saber quem é maior. E é esse cara daqui, que era o raiz cúbica de 3. Beleza? Bastante sutil, né? Você vê que você consegue misturar raízes com frações, desde que você saiba manipular as duas coisas, para conseguir comparar com plena certeza, sabendo quem é maior e quem é menor. Certo? Então vamos para o nosso sétimo e último truque. Então esse truque é o truque da fatoração. Tem diversos truques que dá para usar numericamente com o conceito de fatoração, mas eu quero te mostrar um específico que é bastante comum, tá? Mas ele é super útil. Que é quando a gente se depara com essa conta aqui, por exemplo. 117 ao quadrado menos 116 ao quadrado. E eu te pergunto quanto que vale isso. Para você resolver essa conta,
sempre que você tiver quadrados aqui no expoente, você tem que usar isso daqui, ó. A quadrado menos B quadrado, isso é A menos B, que multiplica A mais B. É isso que você vai ter que usar. Só que a gente está acostumado a usar isso quando tem letra, né? Mas lembre que você pode usar também com números. E é isso que a gente vai fazer. Quem que seria essa parte? Vai ser 117 menos 116. E aqui, 117 mais 116. E ó, isso daqui dá 1. Então a única conta que você tem que fazer é 117 mais 116. Se você fizer essa conta, isso vai dar 233. Imagina fazer essa conta na mão, ou seja, pegar 117 e levar ao quadrado, depois esse cara levar ao quadrado e depois subtrair. A chance de você errar isso é altíssima. Agora, por esse método aqui, a gente transformou isso daqui numa simples soma que já deu o resultado direto. Certo? Então esse é o poder da faturação. Vou dar um último exemplo aqui, porque eu sei que talvez você esteja cansado. Então não vou me estender muito aqui. Aqui, 230 ao quadrado. Então vamos lá, usando essa mesma ideia. Aqui eu vou ter 232 menos 230, que multiplica 232 mais 230. Vamos lá, isso daqui, a diferença é 2. E isso daqui eu vou ter 462. E 2 vezes 462, isso é 924. E aí, matou de novo uma conta que seria absurdamente grande, chegou num resultado bem mais fácil. Beleza? Ainda não acabou, caso você vá prestar Enem, eu tenho um recado para você, mas só avisando que se você gostou desses truques, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. E além disso, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desses truques, te mostrando outros, talvez um pouquinho mais avançados. Então, se você quiser saber, quiser que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários falando que vocês querem essa segunda parte, que eu vou providenciar ela o mais rápido possível, beleza? E para você que vai prestar o Enem e quer aprender mais esses truques aplicados nas questões do Enem e as estratégias para essa prova, eu tenho um curso que eu estruturei para te preparar para a prova de matemática do Enem em simplesmente 30 dias. Talvez nesse momento que você está assistindo esse vídeo, as vagas já estejam abertas, então você já pode se inscrever. Mas se não estiverem, você vai entrar para uma lista de espera e assim que eu abrir, eu vou te enviar o link por e-mail com todas as informações das inscrições para você ter acesso ao curso. Então esse link eu vou deixar aí na descrição e se você vai prestar o Enem, sério, de verdade, você precisa aprender os truques que eu vou ensinar lá dentro. Você vê que a maioria desses truques que eu te ensinei aqui, eles vão ser muito utilizados na prova do Enem, principalmente a parte de fração, que você tem que fazer comparações. Tá? Então, a gente tem aulas dentro do curso específicas para isso também. Além de você aprender a classificar as questões e saber o que você tem que fazer, qual estratégia você deve adotar durante a prova do Enem para maximizar o seu TRI, ou seja, tirar a maior nota possível, resolvendo poucas questões, beleza? Eu explico mais detalhes sobre isso nesse link também, caso as vagas já estejam abertas, e você vai conseguir ter mais informações. Mas, de novo, é um curso estratégico, estruturado, para você absorver todo o conteúdo e toda a estratégia em simplesmente 30 dias, cravado. Vai dar certinho para você se preparar. Beleza? Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações e os links do vídeo que eu recomendei e para o curso do Enem vão estar aí na descrição. E lembrando também, deixa aí no comentário se você quer assistir uma segunda parte desses truques, um outro tema que você queira sugerir. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.